Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos amigos, colegas, irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas, entrando dentro dos vossos lares, trazendo graça, conhecimento e sabedoria, fazendo com que o resplendor da glória do Senhor, as mãos potentes do Senhor possa manifestar sobre a sua vida e sobre o seu coração, te trazendo bênçãos, curas, milagres, vitórias e libertação. Neste momento eu quero estar ministrando uma palavra ao seu coração que se encontra nos Salmos 141, a partir do número 1. O título da leitura é: O salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. Número 1 do Salmo 141 diz assim a palavra do Senhor: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Quando os seus juízos forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis, como quando alguém lavra ou sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armam e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Nós podemos observarmos a palavra do Senhor, salmista tendo um diálogo com Deus e pedindo para que o Senhor viesse orientar a vida dele, para que ele viesse ter uma vida de acordo e em conformidade com a palavra do Senhor. Então aqui no número 1 diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Então aqui o salmista Davi, conversando com Deus, pedindo para que o Senhor pudesse escutar ele, quando ele levantasse o seu clamor, para que assim o Senhor pudesse dar livramento e protegê-lo contra as astutas ciladas do adversário, contra a sua própria vida. O número 2 diz assim: Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então aqui, o salmista, depois de clamar, ele pediu para que o Senhor pudesse ouvir a sua oração, que fosse até a face do Senhor como um incenso, e que fosse como levantar das mãos dele perante a presença do Senhor ao sacrifício da tarde. Então, meus amados,
devemos propor dentro do nosso coração e nos apresentarmos ao Senhor por completo, de corpo, de alma e de espírito. Estar com a nossa vida centrada sobre as Escrituras Sagradas e dentro da Palavra do Senhor. E estar servindo ao Senhor com alegria e estarmos nos apresentando diante dele com cântico de louvor e exaltação ao seu nome. O número 3 diz assim. O número 3 nos relata a palavra de Deus assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aqui o salmista clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor viesse colocar uma guarda à boca dele e pedindo para que o Senhor guardasse a porta dos lábios dele. Por que que ele orou dessa forma? Porque ele sabe que a nossa língua, ela é um pequeno membro sobre o nosso corpo, que ela tanto pode bendizer ao Senhor como maldizer. Ela pode abençoar como amaldiçoar. Então ele pediu para que o Senhor ponhasse uma guarda à sua boca e guardar a porta dos seus lábios, para que a sua língua não viesse falar coisas vãs, mas que ela viesse apenas falar coisas que viesse trazer benefício para a vida daqueles que se encontravam ali e para a própria vida dele. Então ele pediu que o Senhor guardasse os seus lábios. Então vamos guardar os nossos lábios. Vamos abrir os nossos lábios simplesmente para pronunciar coisas boas e agradáveis aos olhos do Senhor. Número 4 diz assim: não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Então aqui o salmista Davi expressando a grandeza de Deus, ele pedindo para que o Senhor, que ele não viesse a se inclinar o seu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, mas que o seu coração viesse estar voltado para a palavra do Senhor. E diz assim: com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Então, ele tinha uma preocupação de não se contaminar, não viver uma vida sem a presença do Senhor, mas em todo o tempo da sua vida ele queria estar sempre agradando ao Senhor, em toda a sua maneira de ser, de agir. Assim também somos nas nossas vidas. Se nós propormos dentro dos nossos corações em servirmos ao Senhor, Ele também nos capacitará e nos dará a entender o que Ele quer de cada um das nossas vidas. O número 5 diz assim: fira-me o justo, e será isso uma bênção, uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Então, o salmista aqui pedindo para que, se fosse para que ele fosse ferido pelo um justo, e será isso uma bênção, uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo. Então, quando ele era repreendido pelo Senhor, era um excelente óleo para a sua cabeça, porque ele estaria trazendo conhecimento, sabedoria e fazendo com que ele sempre estivesse firme diante da presença de Deus. Que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades dele. Então ele ia continuar com a sua vida perante a presença do Senhor, porque a repreensão da palavra de Deus, ela nos exorta, nos ensina, nos corrige e nos modela para nós termos atitude e uma vida cristã diante da presença. O número 6 diz assim: quando os seus
juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Então aqui está dizendo que quando os juízos do Senhor fossem arremessados dali das rochas, eles ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Pois a palavra que saía dos lábios do salmista Davi eram palavras agradáveis, que trazia conforto, trazia paz, trazia refrigério, trazia conhecimento para o coração do homem que a ouvisse. Então nós temos que propor em sempre estar ouvindo a palavra de Deus. O número 7 diz assim: como quando alguém lavra ou sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Então, meus amados, quando o homem ou a mulher, eles não se encontram perante a presença do Senhor, então diz assim: como quando alguém lavra ou sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas quando o homem e a mulher, ele tem um compromisso com a palavra do Senhor, o Senhor guarda. Os irmãos sabiam que até depois de nós sepultado, o anjo do Senhor, ele guarda pelo nosso corpo. Então, meus amados, vale a pena você servir ao Senhor, vale a pena você estar na presença do Senhor, para o adorá-lo, para o bendizê-lo e fazer o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus. O número 8 diz assim: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. O salmista Davi, ele tinha uma grande preocupação, ele tinha uma confiança em Deus, ele pedindo para Deus, para que o Senhor não viesse desampará-lo porque ele confiava no Senhor. O segredo, meus queridos e amados irmãos, para sermos abençoados, é nós depositarmos no Senhor toda a nossa confiança, a nossa fé, depositar em Deus todas as nossas esperanças, porque o Senhor é aquele que trabalha sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações para nos dar a vitória e nos fortalecer, nos guardando e nos protegendo. O número 9 diz assim: guarda-me dos laços que me armam e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. O salmista Davi aqui, ele pedindo para que Deus viesse guardar ele dos laços que armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Então ele tinha uma preocupação para que ele não viesse cair na cilada, nos laços que o inimigo da sua alma tinha armado para ele. Então ele pedindo para que o Senhor livrasse ele de todas as armadilhas e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade, porque ele tinha prazer na lei do Senhor para fazer o querer e a vontade de Deus. Então ele pedia para que o Senhor já desse livramento, para que ele não tivesse que passar por uma situação adversa que não viesse agradar ao nome do Senhor. O número 10 diz assim: caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Então, meus amados e queridos irmãos, aqueles que servem ao Senhor, o Senhor guarda, livra, protege. E aqueles que armam os seus laços para tentar causar destruição sobre a minha e sobre a sua vida, aqui nós podemos ver a resposta. E Deus, ele permitia que aqueles que armavam os laços, as suas armadilhas para derrubar o justo, eles mesmos se embaraçavam e caíam nas suas próprias armadilhas. O Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda e que nos livra de toda astuta cilada do diabo.
e Ele está com as mãos dele estendidas sobre as nossas vidas para nos dar a vitória e nos fortalecer, para que nós venhamos escapar inteiramente de todas as astutas ciladas do diabo. Quero aqui nesse momento estar orando ao seu favor, para que Deus venha estar abençoando a sua vida, seu lar, trazendo graça, conhecimento e sabedoria. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, Papai querido, coloco-me diante da tua presença, pedindo primeiramente perdão pelos meus pecados, minhas faltas, falhas, transgressões e iniquidades. Coloco-me diante de ti, clamo pelas vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários, nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, as vidas que se encontram no submundo do crime, das drogas, da prostituição, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, alcoólatras, os viciados, Senhor, em tabagismo, Senhor, aqueles que estão caídos nas guias de sarjeta, o mendigo, o andarilho, Senhor da glória, coloca as tuas mãos sobre as vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, da enfermidade, as vidas que se encontram nas UTIs. Senhor, entra na casa deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, sobre a vida dos meus amigos, dos meus colegas. Senhor, repreenda toda a fúria, todas as setas malignas. Coloca as tuas mãos ensanguentadas, faça com que o resplendor da tua glória, com que a luz do teu rosto possa resplandecer poderosamente, confirmando as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias, fazendo com que a luz do teu rosto, o resplendor da tua glória, possa manifestar-se poderosamente, confirmando as tuas bênçãos, as curas, os milagres, fazendo com que o resplendor da tua glória, com que a luz do teu rosto possa ser constante sobre a vida de todos eles. Deus querido e eterno, entra com providência na vida deste homem, desta mulher, que se encontra enfermo, que se encontra canceroso, que se encontra, Pai, com problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado. Senhor da glória, coloca as tuas mãos ensanguentadas, opera milagres e maravilhas, Senhor. Papai querido, repreendo todos os tipos de mal, de enfermidade, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, que todo mal, toda enfermidade seja destruído, dissipado, arrancado, lançado por terra. Que a graça, o poder, a bondade e as multidões das tuas misericórdias seja sobre cada vida, sobre cada coração. Senhor Deus de Israel, eu coloco a todos diante da tua presença. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias, as libertação. Faça com que o resplendor da tua glória seja sobre a vida deste homem e desta mulher. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem que está desempregado. Toca nessas carteiras profissionais. Toca nesses currículos. Prepara uma porta de emprego, Pai. Quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Destrua, dissipa e confirma as bênçãos, as curas, os milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Entrega a todos na palma das tuas mãos, curados, agraciados, libertos, transformados, em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.